Uma das brigas mais ferrenhas possíveis é entre você e a sua backlog, né? Os jogos que você ainda quer jogar, às vezes você já até comprou, e o que você está jogando ou o tempo que você tem. E essa briga às vezes ela fica pior ainda porque tem alguns jogos que você já jogou e você quer rejogar, ou porque faz muito tempo da última vez que você zerou, ou então porque bateu vontade mesmo. E esse foi o caso comigo e Spec Ops The Line, um jogo de TPS, né, Third Person Shooter, shooter em terceira pessoa, que eu já tinha zerado há, sei lá, 8 anos, 7 anos atrás, muito tempo, e me deu vontade de jogar de novo para ver se mudaria a minha percepção sobre o jogo, sobre a história do jogo. Algumas coisas mudaram, algumas coisas permaneceram da mesma maneira e é exatamente sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Lembrando sempre de já se inscrever no canal, deixar o like no vídeo também, ajuda muito no crescimento aqui do Relatando em rumo aos 1000 inscritos, né? Vai que a gente já chegou quando eu lançar esse vídeo, não sei, mas vamos que vamos. Começando pela história, e que já é o que me pegou desde sempre e que também é o ponto mais com holofotes, né, que todo mundo fala bem nas críticas e nos jogadores e tudo mais do jogo, mesmo ele sendo um jogo de guerra, que normalmente não tem uma história tão absurda assim. E é o seguinte, a história, ela na realidade é uma crítica, e ela tem várias camadas de subtexto, de semiótica, né? Então, exemplo, conforme eles vão descendo, né, o jogo se passa ali em Dubai, e aí você vai resolver alguns problemas lá com o seu esquadrão, é um clichêzinho de guerra padrão. Então, conforme eles vão descendo, eles vão, digamos, se aprofundando literalmente no solo e de uma maneira conotativa também no que está acontecendo, eles vão descobrindo mais questões ali com o CIA, né, com a CIA, do exército americano, que são meio conturbadas, que os caras vão ficando, mas isso aqui tá esquisito, isso aqui não tá legal. Então, como se estivessem falando, pô, quanto mais fundo você vai na situação, literalmente ou não, pior. Só aí você já começa a perceber esse subtexto, essas camadas a mais que a história vai te contando. E realmente não sou só eu que estou falando isso, tá? Grande maioria dos críticos e pessoas que jogou o jogo fala a mesma coisa, tiveram uma leitura parecida. O nome de um dos caras também lá que aparecem como personagem, que inicialmente é um grande herói, é John Conrad. John em inglês é um nome super simples, né? Um João, já era. Conrad pode ser perto, né? Alguma coisa próxima de comrade, que é camarada, parceiro. E aí você já tem essa questão também, porque inicialmente é um cara que parece de um jeito, aí depois ele tem algumas mudanças. Então assim, o jogo ele é cheio dessas referências, que obviamente foram feitas primariamente para o público norte-americano, para a galera que fala inglês, para quem vive uma situação de exército, de militar mais forte do que a gente aqui no Brasil, mas ainda assim ele não deixa de ter esses pontos de crítica. Claro que você pode interpretar de uma outra maneira completamente diferente, mas segundo a grande maioria das interpretações, inclusive de americanos, é essa a ideia do jogo. Logo no começo, né, tipo, aparece uma bandeira norte-americana virada ao contrário, então ele tem toda essa pegada, né? E a história ela é bastante pesada também, além de ser não só uma crítica, mas uma autocrítica ao próprio exército americano, que é muito fissurado, né, nessa coisa de missão, de salvamento, liberdade, tudo mais, não vou entrar no mérito aqui, querer ser o heróizão, só que nem tudo é lindo, maravilhoso, né? Nunca vai ser, nunca foi. Então o jogo ele pega muito nessa ferida, nessa crítica, que é um assunto latente, mais uma vez, pros americanos. Pra gente também, quem tem contato, né, com a coisa militar e tal, acho que vai entender melhor, vai sentir mais a história, né? Mas pros americanos isso é uma coisa muito mais latente do que pro brasileiro médio, digamos. E é essa história que compensa o jogo, porque a gameplay dele é bastante linear, né? Ele acabou envelhecendo bem, mas não tão bem assim quanto outros jogos, é de 2012. Na época já não era um jogo super AAA com orçamento gigantesco, era um jogo sim de bom orçamento, mas não necessariamente um jogo que era Call of Duty da vida, um Battlefield da vida. E o jogo em si não é gigante, né? Eu demorei 5 horas aí pra zerar ele no normal. Na época ele tinha um modo multiplayer, mas hoje em dia não funciona mais, ou pelo menos eu nem tentei acessar e nem consegui quando eu fui só testar ali, né? E aquela mesma sequência. Uma wave de inimigos, aparece inimigo pra caramba, aí tem uma história. Aí aparece inimigo pra caramba, aí tem uma história, né? E aí vão aparecendo inimigos mais fortes, armas diferentes. E é legal porque até os caras, os próprios personagens ficam tipo assim, pô, mas da onde que esses caras estão chegando? Por que eles não acabam logo? Da onde sai tanta gente, né? Então também existe aí, de novo, essa ideia de, eu diria quebrar a quarta parede, mas
como se fosse o personagem mesmo fazendo de novo essa autocrítica, né? Mas o que tá acontecendo? Da onde que sai tanta gente do nada, né? E até pra quem ama esses cover shooters, né? Esses jogos de tiro em terceira pessoa, que você se esconde atrás de alguma coisa, tipo Gears of War, Uncharted e tudo mais, né? Até pra essa galera, eu acho que o jogo fica meio truncado, porque, mais uma vez, as mecânicas são meio truncadas. Elas não são tão lisinhas assim, mesmo o jogo já tendo saído um bom tempo depois que os precursores aí desse gênero acabaram saindo, né? Mas como eu falei também, o orçamento não foi gigantesco e o jogo acaba tendo algumas falhas mecânicas. Portanto, de novo, a história compensa tudo. É quase como se eu estivesse falando de um RPG, mas não tem nada a ver com RPG, tá? E o final é completamente de explodir a cabeça, a ida pro final, a construção pro final. A hora que chega naquele momento diferenciado, você fica tipo, não é possível. E aí falando da gameplay, né, fora o que eu já comentei brevemente. A maneira que eles pensaram em como utilizar o deserto, porque o jogo se passa numa Dubai destruída, quase pós-apocalíptica, foi muito legal. Então o papel da areia do deserto foi extremamente bem construído. Em vários momentos que você meio que interage com a força da areia. E não seria possível fazer se você não estivesse descendo, né, tipo num prédio, ou então se não fosse esse cenário de uma Dubai aí, bizarra, toda destruída e diferente. Só que existem algumas outras questões também. Por mais que os controles em geral sejam bons, como eu falei, o sistema de cover ele ainda é meio travado. Às vezes você clica para dar cover, não dá, às vezes você quer sair, não sai, então é meio que não tem desculpa, é do jogo e assim mesmo tem que acostumar. Outra coisa, a mira, principalmente quando você tem um scope aberto, uma mira aberta, uma luneta aberta, ela buga porque ela não vai para cima. Tipo, para você mexer para os lados e para baixo, vai na hora. Só que para você mexer para cima é como se tivesse uma barreirinha ali que você tem que passar para daí sim o movimento acontecer. Então rola um delay, uma dead zone, um negócio esquisito. Eu tentei arrumar, não deu certo. Só acontece isso quando você abre a luneta de uma arma, de resto ele funciona bem. Mas já é mais uma questão, porque tem fases de sniper, né? E você tem que ficar toda hora lidando, brigando contra o mouse, que na dificuldade normal não é o fim do mundo, mas em algumas outras dificuldades com certeza vai causar a sua morte. E fora isso, como eu falei, fase de sniper, tem fase de metralhadora parada no caminhão, fase de helicóptero, fase que os inimigos chegam de trás, fase que você tem que dar cover, é meio que as sequências padrões aí de jogo de guerra, né? Até me coloquem aqui nos comentários um jogo de guerra que pra vocês é inovador, porque eu tenho a impressão de que é meio que a mesma sequência assim, que dá pra você fazer. Eu também não sei se tem que sair dessa sequência, porque eu acho que o fã de jogo de guerra quer isso mesmo, né? Mas eu joguei o Medal of Honor lá de 2000 e qualquer coisa, tem vídeo aqui no canal, era mais ou menos a mesma coisa. Agora esse aqui, embora seja de terceira pessoa, também é mais ou menos a mesma sequência. Então comenta aqui embaixo um jogo de guerra, que pra você que é fã de jogo de guerra, você fala, esse jogo é inovador, esse jogo é diferenciado. Comenta aqui embaixo. E aí falando sobre os gráficos, né? Algumas coisas eu vou confessar pra vocês que envelheceu meio mal, né? Principalmente animações e efeitos. As partículas não são tantas, as animações são um pouco mais travadas e, mais uma vez, tudo isso pode ser explicado pela situação que o jogo foi lançado e desenvolvido e pela época dele também. Que bom que isso não mata a gameplay, é só uma questão de às vezes ser meio chato, que nem eu falei. Você tá querendo fazer uma coisa, ele vai e faz outra, a animação é lenta, você não consegue voltar. Pra correr não é tão legal assim, porque você aperta espaço pra correr e o boneco parece que ele fica meio duro, igual na época do Gears of War 1, por exemplo, com certeza a inspiração veio daí. Então essas coisas acabam pegando um pouquinho. Mas o gráfico em geral do jogo, principalmente por ser um jogo mais antigo, mais leve, é muito bonito. A ambientação é sensacional, como eu disse, é uma Dubai reimaginada, maravilhosa no sentido de ambientação, né? Porque o jogo é toda destruída, toda zoada. E a maneira que eles usaram isso criativamente ficou fenomenal. Mais pra frente no jogo também tem momentos de reflexo, que óbvio não são RTX, na época nem tinha isso, mas são reflexos muito bonitos, cara. Lugares assim com muitos vidros, meio que uns palácios, né? Aquela coisa toda da riqueza de Dubai. E os reflexos rolando ali, e você fala, pô, mas da onde que saiu isso aqui e tal? Eu não sou um expert na parte técnica, né? Mas eu achei muito bonito, cara. Muito legal e de novo, né? Contribui com essa ambientação de Dubai, e os cenários também, eles podem ser destruídos às vezes. A hora que você vai atirar, sei lá, num barrilzinho que você pode explodir, o efeito é meio badaras, é meio porco. De novo, é um dos problemas, né, entre aspas, do jogo. Mas quando você, por exemplo, vai atirar nos vidros e tal, aí funciona bem, o cenário reage bem, então essas questões
são positivas. E um dos problemas maiores com a parte gráfica do jogo é que as cinematics, né, os filminhos, as cutscenes, elas não estão na mesma qualidade do jogo. Então, eu joguei em 1920 por 1080p, né, em Full HD, e aí o jogo, beleza, na qualidade maior e tal. Mas parece que as cinematics foram gravadas, sei lá, em 720p, 30 fps, e enquanto eu jogava numa qualidade muito melhor, a hora que entrava a cutscene, parecia que eu tava jogando num PC a lenha, né? E assim, a cutscene do jogo ela é importante pra caramba, ainda mais num jogo que tem história. Então você tem que relevar um pouco isso. Eu tentei arranjar uma solução, não consegui. Mais uma vez, dá pra você ver. É como se você também fosse ficar chorando a ponto de não conseguir entender o que tá acontecendo na tela. É claro que dá, mas fica bem mais serrilhado, bem mais, né, com zoom, uma coisa não muito bonito. E o áudio, em geral, é bem bom. Os efeitos das armas são diferentes, dá pra você entender quando uma arma é mais pesada, a não ser os efeitos da 12. Se chegar um cara de 12, um inimigo de 12, muitas vezes eu, pelo menos, não consegui saber que era uma 12. Eu sabia porque os caras que jogam com você, né, é um jogo single player, mas você tem 2 amigos ali no seu esquadrão. E eles falam, o cara de 12 tá vindo e tal, aí você entende. Mas tirando isso, não dava pra saber que era uma shotgun. Agora, de resto, o áudio das armas com silenciador, sem silenciador, armas mais fortes e tal, acho que ficou ok pra época. O único, não é nem bug, a única coisa assim, na verdade, se passou meio que por engraçada pra mim, é que às vezes quando você vai dar reload, toda hora ele vai falar que tá dando reload, né, que você tá recarregando a arma. Só que às vezes já acabou a treta, já parou a música, você tá no lugar que você só tá conversandinho de boa. Aí você aperta o R pra dar reload, né, pra deixar tudo certo, o cara dá um mó berro assim, reloading! E aí, tipo, não tá acontecendo nada. Então, obviamente, né, é o gatilho ali do arquivo de áudio que não foi o certo. Foi engraçado, sei lá, leva até como um bug. E falando em bugs, né, o jogo bugou comigo no começo, logo nos primeiros, sei lá, 40 minutos de gameplay, numa missão lá que falava pra eu derrubar um cara que teria que aparecer, tipo, no outdoor, mas nunca que aparecia esse cara. Eu falei, mano, não é possível, bugou, eu tentando e não dava, não ia, não aparecia. Aí eu dei reload no checkpoint, perdi uns 5 minutos no máximo de gameplay e fui, e realmente, aí era bug, o cara apareceu dessa vez e eu consegui continuar. E alguns outros bugzinhos acontecem, assim, sabe? Tipo, o cara tá parado, agachado, o inimigo, aí você dá um headshot nele, ele voa, sabe? Parece que catapultado, assim. Não era pra acontecer, mas é meio que coisa que passa por graça de novo, né? Aquele estilo de bug e não necessariamente vai travar o seu progresso. Alguns são meio chatos, tipo, você vai querer subir uma escada, o boneco não entende que você quer subir a escada, aí você tem que sair da área da escada, voltar e ele sobe. Alguns são chatos, alguns são engraçados, mas nenhuma vez o jogo crashou comigo, ou então eu fiquei impossibilitado de avançar por conta de algum problema técnico. Em geral, eu recomendo ele, principalmente se você gostar de jogo de guerra, gostar de jogos que tenham histórias que são tangentes à guerra, que tem a ver com essa parte de guerra. For um cara que quer ver uma história que tá criticando e não necessariamente uma história que tá vangloriando os combatentes, né, e os militares, porque eu sei que tem gente que vai ver essa história e vai achar horrível, vai ficar muito bravo e tal, e tudo bem, sei lá, opinião sua, mas já vá em mente que vai ser uma crítica, né, vá com essa cabeça aberta para essa crítica. E se você tem um PC de repente um pouco mais mais frágil, mais fraco, que não consegue rodar tanta coisa tão pesada, é uma ótima pedida esse jogo, porque ele é bem leve e ele tem uma gameplay bem legal, assim, 5, 6 horas que você vai passar, ele vai te entregar uma gameplay muito boa. E aí vem o pulo do gato de novo, né? É um jogo que em promoção fica R$15, R$10 no Steam. Eu paguei acho que 10 ou R$12 no Steam, recentemente em promoção, né? Então direto ele entra em promoção. Você pode pegar ele num preço extremamente legal. Preço cheio não compensa, tá? Mas se tiver em promoção e você for uma pessoa que curte esses estilos que eu falei, com certeza você vai gostar. Ou até mesmo se você gosta de histórias bem contadas, porque a gameplay do jogo, ela é fácil de você pegar. Não é um jogo super fácil, tá? Várias vezes eu acabei morrendo, às vezes por questão técnica do jogo, de eu querer fazer uma coisa e ele não fazer, mas tantas outras porque o cenário ali tava mais difícil mesmo, e eu joguei na dificuldade normal. Só que também não é um jogo hiper difícil, realista. Dá pra você, que não é acostumado a jogar muitos TPS, pegar ele e se divertir só pela história, que é muito boa. Então, se esse for o seu caso, vale a pena também. Só que você precisa entender inglês ou espanhol. Eu não acho que esse jogo está em português. Não vi esse jogo em português. Pode ser que tenha algum tipo de tradução, mas como ele é muito focado em história, ainda é uma história militar, que tem bastante
expressão, bastante gíria que os caras falam e toda aquela linguagem militar que é o para representar tudo isso mesmo no jogo, é importante que você consiga acompanhar legal em inglês, espanhol ou algum idioma, porque eu acredito que não tem esse jogo em português. É um problema, infelizmente, isso é muito triste, mas é o que é, né? Se tiver uma tradução de fã, coloca aqui embaixo também avisando que daí o pessoal que não entende muito inglês ou espanhol vai conseguir usufruir do jogo mesmo, né, usando aí a tradução de fã e coisa linda. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você já jogou Spec Ops The Line, se você não jogou ainda, se você quer jogar agora depois do vídeo, ou então se você agora que não quer jogar mesmo, tinha visto e depois do que eu falei não quer jogar mesmo, enfim, comenta aqui embaixo se você curtiu a história, o que você entendeu da história, sem dar spoiler também, né, mas se você foi nessa linha aí de reflexão ou se você só achou que foi uma história mesmo aí qualquer e já era, você ficou feliz ou bravo com a história, enfim, vamos trocar essa ideia. Tamo junto demais, deixa o likezão no vídeo, é nóis.